Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos ao encontro de celebração da Comunidade da Vila nesse domingo tão especial para a gente. Vocês sabem que parte dos membros e frequentadores da Comunidade da Vila se encontram hoje no acampamento do JV, um encontro presencial depois de tanto tempo distantes fisicamente. A gente está tendo esse piquenique com Santa Ceia no acampamento Jovens da Verdade. No entanto, quisemos fazer também um encontro aqui virtual, pensando em estarmos juntos também com aqueles que por algum motivo não puderam ir ao acampamento do JV, ou não se sentiram à vontade. Afinal de contas, a gente vive ainda um momento muito difícil em relação à pandemia no país e no mundo todo. E esse encontro lá no JV está sendo feito com todo cuidado, com todas as medidas de precaução, mas é muito bom ter você aí do outro lado da tela e precioso o nosso encontro em torno da Palavra de Deus, na presença de Deus. Sendo assim, eu quero começar lendo com você um trecho do Salmo 85, uma oração maravilhosa que a gente faz enquanto lê esse salmo, que nos apresenta promessas de Deus para nós que se cumprem em Cristo Jesus. Salmo 85, a partir do versículo 7, diz assim: Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser. Amém. Pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ele transforma em caminhos. Não é lindo e precioso esse salmo? Eu quero te convidar então para uma palavra de oração e depois teremos alguns cânticos e uma reflexão trazida pelo nosso querido pastor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse encontro, oportunidade bendita que nos é concedida por ti. Que a gente esteja aqui por inteiro, de todo o coração, atentos à tua palavra e com as nossas vidas abertas diante de ti, derramando a nossa gratidão, o nosso louvor, aquilo que vai dentro do nosso coração com toda a liberdade na tua presença, porque tu és Pai amoroso, Deus que nos acolhe, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei que posso crer. A cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo o amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo,
grande amor por mim. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Mais uma vez, quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende, me surpreende. O Deus, na presença de quem nos reunimos aqui, é um Deus descrito pela Bíblia como bom pastor. O Salmo 23, por exemplo, fala desse pastor que se preocupa pessoalmente comigo, pessoalmente com você. E aí essa música que fala sobre isso, ela me traz ainda mais saudade dos nossos encontros fisicamente. E veja se também não te traz saudade. A gente já cantou muito essa música reunidos lá no auditório da comunidade da Vila, e hoje cantamos aqui. Mais uma vez eu reforço, que bom ter você aí do outro lado da tela. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Eu fui, mas teu amor lutou por mim. Oh, oh. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra
encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Senhor, muito obrigado pelo teu amor tão imenso, infinito, que está além da nossa compreensão, mas amor do qual, no entanto, provamos agora, nesse momento, podemos aqui cantar, podemos aqui falar contigo por causa desse amor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra, que nos preenche, e nós te louvamos por isso, juntos neste encontro. Em nome de Jesus, a nossa oração. Amém. Amém. Eu passo agora a palavra para o nosso querido pastor Marcos Botelho, e que o seu coração seja acolhido pela palavra nessa hora. Amém. E aí, meus queridos irmãos da comunidade da Vila, é muito bom estar com vocês. Eu mudei o ângulo aqui um pouco, muitos estão no piquenique com a gente, mas como a gente sabe que provavelmente você não pôde ir ou por motivo de saúde ou por agenda, a gente acredita que é um só, então a gente manteve com a mesma mensagem esse encontro aqui. Obrigado, Paulo, pelo louvor, e eu tô lá pregando e tô aqui falando com vocês, mas que o Espírito seja o mesmo, que a união seja a mesma. Hoje eu separei para a nossa mensagem e meditação da palavra Atos 4, versículo 32 até o versículo 35. Queria convidar vocês para a gente poder ler juntos. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia uma abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Bom, que o Espírito de Deus possa nos iluminar ao ler a palavra sagrada. Algumas coisas estavam acontecendo aqui na igreja primitiva. Lucas, que escreveu Atos, ele escreve de uma forma narrativa. E não é nenhuma normativa esse texto de Atos. O que eu quero dizer com isso? O estilo de linguagem narrativo, cabe a gente interpretar o que é uma norma para a igreja ou o que é apenas uma história muito bem agida por Deus, com o Espírito Santo, e que a gente pode imitar trazendo para os dias de hoje. Esse é o caso aqui. Ele está trazendo não como uma referência que todas as igrejas devem fazer a mesma, mas como inspiração à igreja primitiva, como ela vivia cheia de graça, sem necessitados, como isso realmente trazia o consolo que eles estavam no caminho certo. A nossa pergunta, que eu estou fazendo várias vezes com os presbíteros, os pastores, outros líderes da igreja, da comunidade da Vila, é se a gente está indo no lugar certo. E uma das coisas para saber é se a gente tem a característica dessa igreja que sabia que estava indo para o lugar certo. Não quer dizer que se passarmos por dificuldades estamos no caminho errado. Mais para frente a igreja de Jerusalém vai passar por necessidades, por fome, e Paulo vai recolher ajuda para eles, e não quer dizer que eles estavam errados, apenas a circunstância da vida. Mas uma boa referência era o que eles estavam vivendo aqui. Os apóstolos, depois do
Pentecoste. Aliás, logo depois do Pentecoste, o capítulo 2, tem um texto muito parecido com esse, que parecia que toda vez que eles oravam, o Espírito vinha, era derramado e eles pregavam o Evangelho. São essas 3 características que acontecem nesses 2 episódios aqui do Pentecoste e esse Pentecoste que tem no capítulo 4 aqui. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que acontece muito semelhante, tirando o dom de línguas. Mas é interessante que os apóstolos estavam pregando, eles fizeram cura e o Sinédrio, que era o comando ali deles, chamaram eles para que eles ficassem quietos, porque o relato bíblico vai dizer que 5.000 pessoas se converteram na última pregação de Pedro e de João. Olha, os estudiosos dizem que Jerusalém no primeiro século tinha 25.000 habitantes fora das festas, né? E aqui tinha passado as festas, já tinha passado um bom tempo. Então, do capítulo 1 até o capítulo 5, tem 15 anos quase ali de mudanças de coisas que aconteceram. Então, olha só que interessante. Aqui já era fora de festa, mas falaram que 5.000 pessoas se converteram à fé de Jesus Cristo ressurreto. Isso já estava abalando demais uma cidade que tinha 25.000 habitantes. Já comandava tudo. O Sinédrio mandou eles ficarem quietos. Eles não ficaram quietos. Eles falaram que ia pregar o evangelho e cada vez mais aumentava a bênção de Deus, mas aumentava a perseguição. A partir daqui a gente vai ver a igreja começando a ser perseguida em vários sentidos, né? No sentido, eu fiz até uma anotação aqui, no sentido físico, o próprio apóstolo Pedro e João já tinham sido açoitados. No sentido moral, mais para frente, se você continuar lendo no capítulo 5, você vai ver a mentira tentando entrar dentro da igreja. E no sentido profissional, sobre as distribuições, então a gente vai vendo também alguns querendo mentir, entrar. Então a gente vai ver a igreja sendo perseguida, a igreja sofrendo um pouco, mas permanecendo firme na sua fé. O que eu quero para você essa manhã é que encher o teu coração para que você permaneça firme na fé em Jesus Cristo. O primeiro ponto dessa passagem que eu acho interessante é como a fé deles os tornaram radicais. Eles radicalizaram nas suas atitudes. O versículo 32b diz o seguinte, vamos dar uma olhada aqui. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Eles não consideravam deles. Agora, a nossa mente moderna, a gente pode fazer um anacronismo, né? Considerar um conceito moderno quando não era o da Bíblia. Então, depois de toda essa luta de esquerda e direita, a gente pensa que, será que isso aqui é uma espécie de comunismo? Não, era uma opinião própria deles, nem tinha isso, mas era uma opinião própria deles, que eles não queriam considerar apenas deles. É lógico que era deles as coisas, mas eles tinham um só coração, uma só mente. Ali a palavra coração tem a ver com união. Eles eram unidos de tal forma que eles não consideravam nem as suas próprias casas, nem os seus bens como só deles. Não, isso aqui tá para servir a Deus em quem precisar. É mais ou menos o conceito desse um só coração, o conceito do casamento. Quando a gente casa, a gente tem que ter um só coração, uma só carne, essa união indivisível que traz para muitas dores de cabeça porque não entendeu isso. Então eu vejo pessoas tratando o seu dinheiro como não do cônjuge. Isso dá muito problema. Não estou dizendo que está errado, é pecado, mas eu estou dizendo que quando você começa a tratar, não, esse meu salário é meu, esse é seu salário, e algumas coisas a gente ajunta para ajudar na casa, na despesa. Isso não é o pensamento bíblico de uma só carne no casamento. E muitas outras coisas, dizendo assim, esse celular aqui você não pode olhar. Eu não estou dizendo que nós não podemos ter nossa privacidade, nosso relacionamento conjugal, mas se você começa a criar muita divisão, dizendo isso é meu, isso é seu, isso provavelmente vai te dar dores de cabeça maiores do que se você entender que você tem um só coração no seu casamento. Assim é a igreja. Quando você entra para a igreja, você está tendo o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus. E você tem esse privilégio de tirar o seu coração e pegar o coração de Deus e colocar dentro do seu coração. Só que isso tem algumas consequências, e a primeira dela é essa ação radical que você vai ter por você entender que Jesus
é o único que comanda a sua vida. Então nós somos uns, não é à toa que a palavra de Deus o tempo todo faz uma comparação entre casamento e união na igreja. Então, casamento entre Jesus e os homens, casamento entre Jesus e a igreja, e também faz essa comparação entre nós juntos. Então, quando a gente entra numa comunidade de fé, como você entrou na comunidade da Vila, o seu coração, a sua união, a sua vontade tem que estar unida, vontade de vida, não só vontade como um campo espiritual. Religiosamente eu estou alinhado com vocês, profissionalmente eu estou, não. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que quando você entra numa comunidade de fé, você está linkado, uma só carne, um só coração com Jesus Cristo. Então sonda o seu coração para ver se você tem departamentalizado a sua fé. Você vive a sua fé só de domingo, mas segunda a sexta você tem outros valores, outra fé no seu trabalho, outro jeito de agir no clube, outro jeito de agir na tua casa. Talvez a pandemia fez a gente... Uma coisa é certa, a pandemia fez a gente olhar mais para a nossa casa, para o nosso lar, para a nossa vida. E para muitos se tornou insuportável isso, porque a gente olha para nós e víamos as nossas incoerências. Então transforma essa dor em coisa boa, dá uma olhada no seu coração, sonda o seu coração, porque o espírito radical, como união, agora eu faço parte dessa comunidade, eu vou até o fim da minha vida, isso é um espírito da igreja, é o espírito de Deus, está falando aqui que é sempre derramado dessa forma para aqueles que aceitaram Jesus como Senhor. Um só coração. Mas uma segunda característica é que essa união radical, ela se transforma em sacrifício. Olha que interessante, essa união radical, Lucas está narrando que a primeira característica é que eles dão testemunho radical sobre a ressurreição de Jesus Cristo. É uma igreja que prega a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Graças a Deus, eu considero que a nossa comunidade, toda vez que se reúne, a gente exalta a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Nós somos cristocêntricos. Para nós, mais do que tudo, mais do que todos os valores que a gente tem vários valores, vários pilares, mas só existe um que segura todos, Jesus e a mensagem do Evangelho. E essa mensagem do Evangelho, ela exige sacrifício para aqueles que entraram. Olha que interessante. Em Mateus 22, 39, os religiosos perguntaram para Jesus: Jesus, no Antigo Testamento, as leis lá de Moisés, qual é a lei mais importante? Jesus respondeu: amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. Só que a gente costuma dizer que esse é o mandamento que eu e você temos que seguir. Não seria bem isso, porque isso, se você olhar no contexto de Mateus 22, Jesus está fazendo um resumo do Antigo Testamento. E provavelmente Jesus está pegando algum relato de algum escrito que já estava ali, que já fazia esse resumo. Então você resume amar a Deus acima de todas as coisas, né, do seu coração, com todo o seu coração, e amar o próximo como a si mesmo. Só que no Novo Testamento esse mandamento é ampliado. Não é isso, é um mandamento do Antigo Testamento. Esse é um resumo do Antigo Testamento. Se você quer qual é o nosso mandamento, eu mandaria você ir lá em João 13:34, quando Jesus fala assim, amem uns aos outros como eu os amei. E Jesus vai falar numa parábola que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele vai contar na sua analogia com pastor, ovelha, ladrão, que o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, se Jesus está mandando a gente amar o próximo como ele nos amou, o nosso amor não é amar o próximo como a si mesmo, é amar o próximo sacrificialmente, com amor de cruz. E foi isso que a igreja primitiva fez. A igreja, ela pegou e começou cada um a dispor o seu terreno, a sua casa. Você já imaginou, gente? A gente não vive ainda isso, a gente não chegou a essa plena, onde você não considera os seus bens apenas seus, mas de uma comunidade que precisa, mas você começa a ver que quando estava precisando, no momento de emergência, eles começaram a colocar os seus terrenos, eles vão contar sobre a história de José, o Barnabé, que realmente começou a dar, ele é tão generoso que ele começou a dar tantas essas coisas e se tornou um dos líderes ali da igreja. Então pessoas começaram a disponibilizar, pessoas que tinham muito dinheiro, começaram a disponibilizar esse dinheiro abundante para a comunidade.
não como uma forma obrigatória. Nós não devemos entender isso como uma lei, mas devemos entender isso como um meio de graça de quem entendeu o coração de Jesus. Ninguém passava necessidades. É muito interessante que o texto vai dizer no versículo 34, 35 que ninguém passava necessidade nessa igreja em Jerusalém. Olha só, porque eles distribuíam e eles vendiam, e é interessante que eles não doavam as coisas. Ele vendia, dá muito mais trabalho, é muito mais fácil você chegar e falar, eu não vou usar isso, eu vou doar, vocês se viram aí. Não, eles pegavam suas coisas, negociavam, vendiam, pegavam o lucro e depositavam para os apóstolos administrarem com quem precisa. Só era aos pés dos apóstolos, porque eles não tinham ONGs, instituições para fazer isso. Hoje nós temos várias instituições e nós temos a igreja, o conselho que você votou se você faz parte da membresia da Vila. Então ali é o conselho votados por todos os membros, todos os pastores e presbíteros é a vontade do povo de Deus, legitimada por Deus. Então sempre que alguém pergunta, pastor, eu devo dar o dízimo ou minhas ofertas na igreja ou eu administro? Eu falo, se você participou dessa eleição e você faz parte de uma igreja local, o melhor possível é você deixar a igreja os líderes que foram instituídos pela igreja e por Deus administrarem o recurso que é de Deus, não é nem meu, nem seu. E por último, a personificação e a proporção. No versículo 35 diz assim, conforme a necessidade de cada um. Olha só, conforme a necessidade de cada um é algo muito interessante, porque a gente costuma nos comparar com todo mundo. E a comparação é o fim da justiça. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente se você pegar na comunidade e começar a ver, alguém está ganhando mais, eu estou ganhando menos, isso é injusto, eu queria ganhar a mesma coisa que essa pessoa. Toda vez que você se compara, você começa a exigir mais para você, mas talvez você não precise mais. Então às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu estou me comparando a esposa com outra esposa e falar, eu queria ter casado com essa pessoa. Primeiro que você é injusto com Deus por fazer isso. Esse tipo de comparação traz injustiça em vez de justiça, porque você mostra insatisfação diante do que Deus te deu nas mãos para você administrar. Segundo, que as pessoas não são iguais, então elas não devem ser tratadas iguais. Tem pessoas que vão precisar naquele momento de muito mais ajuda e tem outras pessoas que não vão precisar de nenhum tipo de ajuda, aliás, vão estar só dando. E é um privilégio tanto dar quanto receber. Isso é um princípio bíblico. Então o que eu quero dizer para você é que essa proporção, esse jeito amoroso de olhar quem precisa mais e quem precisa menos, ele veio da fé cristã. Ele já estava desde o Antigo Testamento, quando o dízimo era uma lei e que as pessoas tinham que dar proporcionalmente com o que tinha, e no Novo Testamento a proporção ficou, a lei não. Então nós ainda mantemos o dízimo como uma proporção justa, porque todos vão ter que dar e contribuir, mas uma proporção justa é um bom jeito de olhar para as nossas finanças. Quem tem mais, dá mais. Quem tem menos, dá menos. E quem não tem, pega com quem teve. Isso é a igreja de Jesus. Quero dar um testemunho antes de encerrar. Eu agradeço e louvo a Deus pela generosidade da nossa comunidade da Vila. A nossa comunidade tem sido um só coração. Nós temos ajudado, quando eu vejo as toneladas de alimentos que a gente ajudou, porque essa é outra coisa que tem acontecido. Às vezes a pessoa quer fazer uma grande propaganda da sua instituição, mas as melhores formas de ajuda foi quem se juntou. Então a comunidade da Vila se juntou com a nossa igreja, que se juntou com a Glocal, que se juntou com várias outras ONGs que nem tinham a mesma fé, mas a gente conseguiu juntar esforços, ter essa sinergia e ajudar abundantemente quem não tinha. Ao longo do nosso alcance, eu como pastor da igreja presbiteriana da Vila, eu posso dizer que não passaram necessidades aqueles que estiveram com a gente. A nossa igreja é muito abençoada, tem um nível financeiro muito bom, não são todos, mas quem tem ajudado fielmente. Por isso eu quero agradecer que esse momento, eu acredito que foi um teste, que a gente passou 7 meses sem se encontrar presencialmente. A gente vai estar se encontrando num piquenique
nesse domingo, no dia de hoje, mas o que a igreja continuou sendo generosa, vivendo uma fé radical de um só coração, uma missão. A gente falava, vamos para cá, a gente vai, vamos para lá, a gente vai. Os presbíteros e pastores nunca tiveram tão unidos numa mensagem. Eu já vi outras igrejas onde tem uma briga de ego na liderança, uma religiosidade de um criticando o outro. A gente praticamente não teve isso. Os nossos pequenos grupos cresceram exponencialmente. A gente foi de 4 pequenos grupos para mais de 20, mais de 200 pessoas estão reunidas, louvando a Deus. Se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, né, a gente chama de PG, se inscreva também, porque isso faz parte da nossa comunhão, a nosso amor sacrificial. A gente tem dado, tem gente colocando a vida em risco para levar ajuda para quem precisa. A gente tem ajudado pessoas que estão querendo se reinventar no trabalho e pessoas que estão deprimidas. A gente tem um grupo de 30 pessoas que fez toda uma jornada de ligar mais de uma vez para as pessoas da igreja, da comunidade. Se você quer uma ligação, também tem. E os pastores pegaram os que estavam na UTI, né? Os mais difíceis a gente conseguiu acudir. Então, esse coração radical, sacrificial e que atende com proporção, talvez você foi tão abençoado por Deus que só recebeu uma ligação essa pandemia. E você, em vez de reclamar, falando, eu queria ter tido mais atenção, não sei o quê, você ajudou outra pessoa. Talvez você que recebeu uma só, é porque você só precisava de uma ligação em 7 meses mesmo, para dizer, tá tudo certo, você tem acesso a nós, você pode voltar. Mas teve gente que teve uma ligação toda semana, teve gente que teve ajuda financeira. E é por isso que eu acredito que a nossa igreja, junto com várias igrejas, a Igreja de Jesus Cristo, vai passar por esse fogo purificador chamado Covid-19 muito mais forte. Em breve nós estaremos nos reunindo, já estamos pensando quando vai ser o nosso primeiro encontro, se vai ser Natal ou Ano Novo, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que Deus vai fazer a gente voltar mais forte, como essa igreja, a igreja primitiva que Lucas falou. Deus te abençoe e que Deus esteja com a gente, porque Jesus, a fonte da nossa fé, ele foi radical no seu amor. Ele deixou o seu trono e se encarnou para que esse amor seja presente. Ele esteve presente. Ele saiu de casa em plena quarentena e se encarnou na terra. Ele foi radical no amor, não como a si mesmo, mas sacrificial, e sacrifício de cruz. Na cruz ele levou os meus e os seus pecados. E ele trata a gente proporcionalmente como a gente precisa. Então ele faz aquele carinho claro e do jeitinho que a gente precisa. Então você pode saber que na sua necessidade, talvez você tenha uma necessidade de um jeito que a sua esposa, o seu marido tem outro tipo, Deus vai te tratar pessoalmente. Ele não trata com demanda, com uma baciada. Isso tudo é justo, é assim que eu vou tratar. Não, ele olha com carinho, um por um. E ele olhou para você e para nós como comunidade da Vila com muito carinho. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu coração que o Senhor deixou a gente usar, um só coração, por esse amor sacrificial que o Senhor passa para a gente. E porque a gente não é uma fórmula mágica, a gente não trata com justiça igual, a gente trata com as necessidades de cada um de forma proporcional. Nos coloca esse amor e esse jeito de agir do mesmo jeito que foi a igreja primitiva e do mesmo jeito que o Senhor agiu. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação esteja com você aí que não pôde ir no piquenique, mas é um coração com a gente. E não se esqueça, a gente tem uma grande comissão, uma grande parcela da ação de Jesus que ele deu pra gente, que é levar o evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar as pessoas a guardarem as Escrituras, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar com mais um louvor antes da gente encerrar o nosso encontro. Tão perto estás, Senhor, movendo ao meu redor. Nem sempre posso ver, mas eu sei
a cada amanhecer, sempre a me proteger. A ti vou confiar minha vida e descansar. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Imenso, profundo é o teu grande amor por mim. Quanto amor senti ao me achegar a ti, é tão profundo que me surpreende. Mais uma vez, quanto amor senti ao me achegar